tá chegando aí. Manu, Stella, tudo Pessoal bem? do Facebook também. Essa luz tá refletindo no meu óculos. Olha só. É verdade, mas se a gente fosse tipo... Fica um efeito especial. Peraí, deixa eu ver. Let me see. Let me see. Quer desligar a luz? É, here. Aê, melhorou. Gente, sem luz então, né? Sem gente? luz, tudo escuro. Tudo bem. Boa noite, gente. Deus abençoe. Hoje a nossa live da Burning, né? Com o nosso pastor querido. E é com alegria que nós estamos aqui. Aleluia. Nesta noite. Hoje sem o Lucas, né? O Lucas está lá nos bastidores arrumando as coisas. E nós estamos aqui, eu vou dar início juntamente com esse moço bonito aqui. Depois eu vou deixá-lo aqui para falar da palavra de Deus. Como é que vocês estão hoje à noite? Sejam muito bem-vindos. Oi, olha a Mi tá ali. Oi, Mi. Nossa, acho que tem que fechar, porque tem vento lá atrás, né, na sacada. Hoje aqui. Oi, Mi, tudo bem? Que linda, Deus abençoe vocês que estão conosco, Jackson, Paulo, Jorge, isso, né, ó. Ah, eu pensei. PC, Deus abençoe. Então, a Fábio. Então, hoje nós vamos falar de coisas muito profundas, nós não, pastor, né? Sobre o jovem do século 21. Então, vamos lá. Hoje tem muita coisa boa pra gente aprender, pra gente falar, então sejam bem-vindos aqui. Nós vamos conversar bastante, vamos interagir nas redes sociais, então se você tiver perguntas e... Se tiver pergunta, o pastor ele vai mexer nas coisas, ele desliga a luz, ele fecha a porta, ele joga o casaco, né? Glória a Deus. E então, hoje a gente até tá mais sério, né? Semana passada tava tão assim, muito mais sério. E nós vamos então interagir. Eu vou deixar o pastor ministrando e eu vou estar com você aí na rede social, tá? Aí no bate-papo, pra gente interagir juntos, conversarmos e trocarmos ideias aí para falar sobre esses jovens maravilhosos, essas pessoas maravilhosas aí que nós temos ao nosso lado. Então nós temos um em casa, né? Então um jovem rapaz, né, chamado Lucas, e a gente tem tanta coisa, né, então que acontece conosco dentro de casa. Eu sei que lá na sua casa também, né, se você tem um jovem na sua casa, a gente tem dúvidas, a gente não sabe o que fazer, mas Deus tem uma direção para todos nós. Então eu convido você nesta noite a ficar conosco até o final e se você quiser compartilha aí para o seu amigo, sua amiga, seu parente, para um jovem, né, para a gente conversar bastante, para eles também vão compreender muita coisa legal que está acontecendo no dia a dia, como que eles podem reagir. Não sei, né, a palavra do pastor, já estou eu aqui falando a palavra, o que eu falaria, né? E então, os jovens aí, para que eles possam também entender um pouquinho aí do que Jesus tem para fazer na vida deles. Então, Deus abençoe, um grande abraço, um beijo no coração, depois eu volto aqui com vocês. Então, pastor Jair Mioto, Deus abençoe. Deus abençoe, tudo bem, pessoal? Boa noite. Deixa eu ajustar aqui esse negócio, tá? Aqui, tá todo mundo vendo aí direitinho. Outro dia eu fiz uma live no Instagram, aparecia só assim, do nariz até a barriga. Aí tá dando para todo mundo enxergar aí, legal, Deus abençoe. Pessoal, assim, a pastora e o Lucas pediram para eu falar aqui sobre o jovem do século 21. E você pode mandar suas perguntas aí, eu tenho um monte de gente aqui já no Facebook e também no Instagram da Burning, que é o movimento dos jovens aqui da igreja. E olha só, para falar dos jovens do século 21, eu quero ler com você, se você tiver aí a sua Bíblia, Daniel capítulo 12, versículo 4. Esse cara, Daniel,
ele é uma referência para a juventude. Ele tinha 3 amigos que andavam com ele, que era Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdinego. Mas Daniel, ele falou sobre os tempos que nós estamos vivendo. Você sabia que Daniel, ele falou de uma maneira profética, ele foi um dos grandes profetas usados por Deus. O livro de Daniel, junto com o livro de Apocalipse, são os livros que mais falam aí sobre os acontecimentos, o decorrer da história, dos séculos, que vai culminar com a volta de Jesus. E Daniel escreveu aqui no capítulo 12, versículo 4, ele falou assim que nos últimos tempos, nos tempos do fim, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Não é o que nós estamos vivendo hoje? Então Daniel, ele já profetizou que nos últimos tempos, um dos sinais dos últimos tempos, da volta do Senhor Jesus, é que a ciência se multiplicaria. É claro que Jesus também nos evangelhos, ele falou de guerras, fomes, pestes, terremotos e tantas coisas que a gente já tem visto acontecer no decorrer da história, tem acontecido em todo o mundo. Mas Daniel, ele trouxe essa revelação, que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. E para a gente entender a nossa geração, essa geração do século XXI, que é a geração da pós-modernidade, nós precisamos entender uma relação que existe, inclusive na história recente. As pessoas usam muito esse exemplo das gerações, e o que mais os escritores convergem é em separar as gerações por eras, por espaços de tempo. Então, nós temos uma geração que veio depois da Segunda Guerra Mundial. Não podemos negar que a Segunda Guerra Mundial teve um efeito importantíssimo com relação ao mundo ocidental, ao mundo em que nós vivemos, que é a Europa e a América. América, diga-se América do Norte, América Central, América do Sul e a Europa toda. Então influenciou as nossas vidas. Então essa geração de 1940 a 1960 é chamada de Baby Boomers, é um termo em inglês que quer dizer a explosão dos bebês do pós-guerra. Por quê? Porque os soldados, quando acabou a Segunda Guerra, você deve lembrar, a Segunda Guerra começou em 1939, terminou em 1944, parece, e quando eles voltam para casa, os soldados, já pensou? Todo mundo longe da família, longe da esposa e tal, eles voltaram para casa e começou a produção de filhos, né? Mundo afora. O mundo todo começou a produzir muitos filhos. Então essa geração é chamada de Baby Boomers, ou os bebês que nasceram no pós-guerra. Depois, na década de 60 até a década de 80, dos anos 60 a 80, é a chamada geração X. Então são aquelas pessoas que nasceram de 1960 a 1980. Essa geração X, que é a geração que são os nossos avós, são aquelas pessoas que nasceram aí nesse período, que estão muitos aí no comando de muitas coisas hoje no Brasil e no mundo. Depois vem a geração Y, que é quem nasceu de 1980 a 2000. Então já é outra geração, outra cabeça. Cada geração tem as suas características. Você imagina, esse pessoal que nasceu em 1945, 1950, eles viram ou acompanharam através dos seus pais os reflexos da Segunda Guerra Mundial. Eles souberam que foi a grande recessão de 1929, esses que já nasceram de 1960 em diante, eles viram situações, né, que o mundo passou, como a Guerra Fria. Talvez você nem saiba o que foi isso, né? Guerra Fria, quando Estados Unidos e União Soviética havia um risco iminente de o mundo acabar numa terceira guerra mundial e tal. E depois veio a geração Y, né, que é o pessoal de 80 ao ano 2000, que já é uma outra realidade, novos acontecimentos na humanidade. E a geração Z, então, Baby Boomers X, Y, a geração Z são aqueles que nasceram a partir do ano 2000, né? Então, a geração milênio, essa galera que está aí, que nasceu a partir do ano 2000, que
Quem está nascendo agora já está nascendo com internet, com rede social, com um mundo globalizado, já está nascendo com a expansão do conhecimento. Quem está nascendo nessa época não sabe o que é um mimeógrafo. Se você sabe, é sinal que você já tem uma idade. Não sabe o que é uma máquina de datilografia. Então essas pessoas que estão nascendo agora, os jovens de agora, eles já nascem com toda essa interação nas mídias sociais, com o uso da internet, com a facilidade de conhecer o mundo todo. Então são gerações que nós estamos vivendo. E como é essa geração então do século 21? Daniel falou isso, ele disse que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. Então é um tempo em que a ciência está se multiplicando, a tecnologia, seja na medicina, seja nas construções, seja nas viagens espaciais. Hoje tem empresas privadas, inclusive, fazendo viagens espaciais junto com a NASA. Então é toda uma revolução tecnológica, né? Temos até a indústria, né? A indústria 4.0, que é depois da revolução industrial e tal, agora é essa revolução da tecnologia. Então, essa geração, como eu posso ser bem sucedido nessa geração? Como eu posso ser um jovem abençoado nessa geração, nesse tempo, nesse mundo que nós estamos vivendo? Então eu encontro aqui o respaldo na vida do próprio Daniel. Se você observar, Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, ou mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdinego, olha que nome bonito para você colocar nos seus filhos. Já pensou? Chama lá, vem cá o Sadraquezinho, o Mesaquezinho, né? O Abdinego. O próprio Daniel, o nome dele foi mudado para Beltesazar também. Nome bonito também, Beltesazarzinho, vem cá, meu filho. Então, olha só, como que eles passaram por grandes transformações. Se você observar, lá em Daniel capítulo 1, diz a Bíblia que eles foram levados cativos para a Babilônia. Então faz um raciocínio comigo, eles deviam ter 16, 17, 15, 18 anos, a Bíblia não diz. Eles foram cativos e a Babilônia era o centro do mundo naquela época. Então quando eles chegam na Babilônia, eles estavam longe da sua terra, estavam longe dos seus pais, eles tinham tudo para se corromper, eles tinham tudo para fazer coisas erradas. Mas lá na Babilônia, eles escolheram o caminho da fidelidade, eles escolheram o caminho da sabedoria, eles escolheram o caminho da inteligência, eles escolheram continuar servindo a Deus. Então, como nós podemos ser bem-sucedidos nessa geração? Essa geração, você sempre tem uma escolha. Essa geração é uma geração que está muito fácil. Maconha, cocaína, heroína, droga, pornografia, prostituição. Você hoje tem tudo exacerbado. A tecnologia trouxe isso, né? Antigamente, para olhar pornografia, você tinha que ir numa banca, comprar uma revista e tal. Hoje está tudo no celular. Quando Daniel e seus 3 amigos chegaram à Babilônia, eles podiam se corromper. Eles estavam numa outra realidade, uma nova cultura, mas eles escolheram o caminho do conhecimento, eles escolheram o caminho da inteligência, eles escolheram continuar servindo a Deus, andando na presença do Senhor. Olha o desafio desses moços. Eles estavam longe dos pais, longe de Israel. E o que acontece? Quando eles chegam, Nabucodonosor, ele tinha uma consciência muito interessante sobre o conhecimento. Ele não dizimava os países que ele conquistava. Ele pegava os mais inteligentes, os jovens, treinava eles por 3 anos para eles aprenderem como funcionavam as coisas na Babilônia e como aqueles jovens poderiam ser adaptados à cultura da Babilônia. E quando esses 4 moços são levados, quantos eram? 4. Eu acho que eles eram quadrangulares, tá? 4, quadrangular, tá? Igreja do Evangelho quadrangular. Quando eles chegaram, eles já de cara, eles tinham esse treinamento de 3 anos, mas eles trouxeram então os moços e todos deveriam participar das iguarias, das alimentações lá do rei, e aquilo geralmente era consagrado a entidades, consagrado a divindades pagãs, coisas que não agradavam a Deus. E eles, como conheciam a palavra, eles escolheram não se contaminar. Eles preferiram não se contaminar. Eles pediram ao chefe da guarda do rei que permitisse que eles fossem alimentados com legumes, com água, com coisas naturais. Então olha aqui outro segredo. Ó. Essa geração, você está pegando nas entrelinhas aí? Qual é o segredo para ser vitorioso nessa geração?
Essa geração também é uma geração que a gente tá assim, ó, toneladas e toneladas de junk food, ou seja, lixo, comida lixo, né? É um termo em inglês, né? Mas de comida ruim. Olha o que a gente tem aí, cara. Desde refrigerante, cheeseburger, eu não vou citar nomes aqui para não denegrir nem, né? Mas enfim, você olha quanta oportunidade você tem para comer porcaria e para morrer cedo. É droga, é vício, mas também a alimentação. Por que eu estou falando para você isso? Porque o jovem do século XXI, como é que eu posso ser bem sucedido? Olha a trajetória desses 3 moços. Para eles optaram por servir a Deus, porque a palavra de Deus é atemporal. A palavra de Deus está acima dos tempos, das distâncias, dos modos. Ela vale para tudo. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Então, você jovem que está me assistindo, adolescente, ou papai, mamãe, isso é importante a gente saber para passar para os nossos filhos também. Eles não quiseram se contaminar, então eles tinham uma alimentação saudável. Eles pediram, inclusive, para o chefe da guarda fazer um teste. Em 10 dias, o senhor vem testar, o senhor vai ver que a gente vai estar mais forte, mais firme, mais gordinho, assim, mais alicerçado do que os outros. E 10 dias depois, eles foram testados e foram achados mais fortes, mais saudáveis do que os outros. Então eu vejo também que essa geração século XXI é uma geração saúde. Então escreve aí na Burning, escreve aí geração saúde, escreve aí geração saúde. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego eram geração saúde, cara. Eram geração século XXI, antecipado, certo? Então eles se preocupavam, né, na alimentação deles para ter longevidade. Eles se preocupavam no conhecimento, eles foram ensinados por 3 anos. Durante 3 anos eles estavam nessa alimentação também. Eles se cuidavam. Eles foram ensinados por 3 anos. 3. Depois de 3 anos, capítulo 1, versículo 20, o rei chamou todos os meninos de todas as terras conquistadas perante o rei. E diz a Bíblia que eles foram encontrados 10 vezes mais sábios, mais inteligentes do que todos os outros meninos da idade deles da Babilônia. Você quer ver outra característica da geração século XXI? Cara, você tem condições de ser 10 vezes mais inteligente do que a maioria da galera que está por aí. Por quê? Porque geração que anda com Cristo, geração que segue o Senhor Jesus é a geração mais que vencedora. Você não precisa perder tempo e estragar a sua vida com droga, vício, pecado, coisas erradas, coisas que nada satisfazem, que o que esse mundo tem para você não é nada diante do que Deus tem para você. Então eles estudaram, eles se prepararam. Então você pode estudar, você pode se preparar, você pode se qualificar, você pode pensar no seu futuro daqui 5 anos. 5 anos. Como você vai estar daqui 10 anos? Vai depender da sua preparação. Você pode se preparar, você pode estudar. Eu estou falando aqui de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eu estou falando que os caras eram geração saúde, velho. É só você ler a Bíblia aí, só você acompanhar. Eu estou falando que eles eram estudiosos, 10 vezes mais inteligentes do que os outros. Por quê? Porque Deus os abençoava, mas porque eles ralavam, cara. Porque eles se esforçavam, porque eles estudavam. Sabe? E estudar às vezes é chato. É ou não é verdade? É chato. Eu estudei a vida inteira, continuo estudando até hoje. É repetitivo, é cansativo. Você tem que fazer várias vezes, tem que ter disciplina, tem que se animar, tem que se motivar, tem que, sabe? Desculpa aí, pessoal, que eu tô falando para jovens, tá? Por isso que eu tô falando meio doido aqui, tá bom? Então, assim, tem que estudar, cara, tem que ralar, tem que se preparar para a vida. Eles eram jovens que se cuidavam da sua saúde, eram jovens que estudavam e eram 10 vezes mais inteligentes que os demais. Esse é um padrão para nós que somos cristãos. A gente pode ser 10 vezes mais inteligente do que aqueles que não conhecem ainda Jesus, do que aqueles que ainda não tiveram contato com Deus, porque você não vai perder tempo com coisas erradas, coisas que não satisfazem, coisas que não levam a lugar nenhum. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas no final são caminhos de morte. Então adianta o que, cara? Você enveredar pela droga, para quê? Para morrer cedo. Enveredar pelo crime, para quê? Parar na cadeia. Enveredar pela prostituição, para quê? Para acabar com a sua vida, para pegar uma doença aí.
cara, não vale a pena. O melhor é seguir o padrão da palavra de Deus. Não é apenas uma questão espiritual, é uma questão de prudência, de sabedoria, de entendimento. Provérbios fala muito sobre isso. Então, geração século XXI, geração saúde, geração que pode estudar, geração que pode ir além. E Daniel, ele também, o rei, olha que doido esse rei. Ele teve um sonho, esse Nabucodonosor. E ele chamou todos os magos, os sábios da Babilônia, e olha o que ele falou. Ele não falou simplesmente assim, ó, eu quero que interprete o sonho. Não foi isso, Castora Patrícia, que ele falou. Ele falou assim, eu quero que vocês, sábios da Babilônia, vocês não são sábios? Eu quero que vocês não só interpretem o sonho que eu tive, mas eu quero que vocês me contem o sonho que eu tive. Fala sério, cara. O cara queria que os sábios da Babilônia dissessem para ele o que ele tinha sonhado e a interpretação do que ele tinha sonhado. Você acha que é fácil? Aí os sábios da Babilônia disseram assim, ó, é impossível. E Nabucodonosor era um cara calminho, tranquilo. Ele falou assim, ó, mata todo mundo. Se não interpretar, para que eu tenho sábio nesse reino que não sabe de nada? Eu vou matar todo mundo. Gente boa ele, né? Aí chegou a notícia, Arioque, que era o encarregado do rei, foi buscar Daniel e os 3 amigos para matar eles também. E ele disse, o que é isso? E aí ele explicou para Daniel o que estava acontecendo, e Daniel disse, ó, diga ao rei que nos dê um prazo, né, 1 dia, 2, 3, e nós vamos orar e Deus vai dar a interpretação. Aí ele se juntou, olha o poder da amizade aqui, ó. Ele se juntou com os 3 de novo. Quem eram os 3? Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles entraram em oração. Você quer ver outro segredo? Geração século XXI, para ser bem sucedido? Boas conexões. Com quem é que tu anda, cara? Quem são os teus amigos? Amigos, parceiros, não coveiros. Quem são os teus amigos? Com quem você anda? Com quem você se relaciona? Daniel tinha boas conexões, eles eram unidos no mesmo propósito. E para você crescer, você tem que ser seletivo. Você pode ser amigo no geral, assim, de todo mundo, mas amigos assim para andar com você, para te aconselhar. Você tem que andar com pessoas que são até melhores do que você. Que se você for o mais inteligente da tua galera aí, né, você nunca vai sair daquela tua zona de conforto, ou às vezes daquela bolha, né? Às vezes a gente vive numa bolha, naquele nosso mundinho, e Deus quer te fazer ir além, Deus quer te abençoar, Deus quer fazer grandes coisas, Deus tem propósito para a tua vida jovem, adolescente. Então escolha bem as tuas conexões. Às vezes, olha o que eu vou dizer, às vezes para a gente crescer na vida, para a gente mudar de nível, para a gente ser bem sucedido, para a gente ir além, para a gente ir para frente, a gente tem que abrir mão de certas amizades que são tóxicas. Existem amizades que são tóxicas, que só servem para nos levar para o mau caminho, que só serve para nos dar conselho ruim. E às vezes a gente está ouvindo conselho, olha o que eu vou falar aqui. A gente está ouvindo conselho de pessoas que nunca construíram nada. Olha para a vida da pessoa. Essa pessoa nunca construiu nada, nunca, não é referência em nada, não é referência de família, não é referência de vida com Deus, não é referência de nada. É só um faladorzinho que está por aí. A única coisa que a pessoa gosta é de falar, mas vai olhar a vida da pessoa. E eu pergunto, quem é que você está seguindo? Essa pessoa é exemplo, é referência? Eu não estou falando que a pessoa tem que ser perfeita, perfeito ninguém é. Mas a pessoa tem virtude na vida dela. Quem é que você está seguindo nas redes sociais, cara? Fala para mim. Quem você está seguindo nas redes sociais? Está seguindo seu pastor? No nosso caso, quem sou eu? Amém. Mas você está seguindo seus líderes, seu pastor? Você está seguindo pessoas, pastores também, que são referência no Brasil, no mundo, para pessoas que são usadas por Deus? Quem é que você está seguindo? Às vezes a gente está olhando coisa na internet e seguindo pessoas que nunca fizeram nada, nunca ganharam uma alma, nunca construíram uma igreja, nunca fizeram nada e estão lá dando palpite para tudo que é lado. Então a gente tem que ser muito seletivo com quem a gente segue, com quem a gente anda. Então olha só, segredo geração século XXI, boas conexões. E você pode ter mentores, pessoas para te ajudar, para te orientar nas mais diversas áreas da tua vida. Então isso é importantíssimo para ser um jovem bem-sucedido. Então, esses 3 moços, olha só, eles fugiam do mal, eles fugiam das coisas erradas. Você quer ser bem-sucedido? Você tem que estar focado em Deus.
Você quer ser vitorioso nesse século 21, pós-modernidade, geração milênio, geração Z, geração sei lá o que Deus te levar? Diga não para as coisas erradas. Nós precisamos aprender a dizer não. Amigos que vêm nos convidar, vamos encher a cara, o que você vai dizer? Diga não, cara, você não leva nada. Vamos fumar todas? Vamos transar com meia dúzia? Não, cara, diga não, isso não leva a nada. Isso só leva a futilidade, só leva a um vazio existencial maior ainda. O segredo é estar em Deus. Vida saudável, estudar, ralar, se esforçar, dizer não para as coisas erradas, boas conexões. Eles foram orar, os 4, e por incrível que pareça, de noite em visão, Deus deu para Daniel o sonho de Nabucodonosor. Dá para acreditar num negócio desse, cara? Não, se não fosse a Bíblia que estivesse falando, era difícil de acreditar, mas está na palavra. Deus revelou para Daniel o que o Nabucodonosor tinha sonhado e a interpretação. E isso eu vou falar aqui de brinde, tá? Não estava na palavra. Ele sonhou, ele viu uma estátua enorme, com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o abdômen, as pernas de bronze, as pernas e os dedos de ferro, e depois os dedos levantava, 8, 10 reinos. O que queria dizer isso? Ele interpretou. Ele queria dizer os reinos que viriam no decorrer da história da humanidade. Hoje a gente sabe, mas na época Daniel não sabia quais seriam esses reinos. Mas a cabeça de ouro representava a Babilônia. O peito de prata, acho que era prata, depois bronze, ferro e tal. O peito de prata representava o império que viria depois, menor um pouco do que a Babilônia. Depois viria outro império de bronze, outro de ferro misturado com barro, e vinha uma pedra que derrubava tudo e se estabelecia. Então, a cabeça de ouro era Nabucodonosor. O peito, as pernas, era o Império Medo-Persa. Depois, a barriga, o abdômen, aqui, as pernas, não sei, não lembro de cabeça, representava outro reino. Aí depois dos Medo-Persas vieram os gregos, a Grécia, Alexandre o Grande. E depois pernas de ferro com artelhos e tal de barro, que depois se levantava outros 8, 10 reinos, era o Império Romano, que depois se levantaria de novo, como hoje já se levanta a Europa. A Europa tem 8, 10, 12 países aí da Europa que foram base do Império Romano. A Itália, você sabe disso. Mas aí vinha uma pedra jogada que destruía tudo isso e estabelecia um novo reino que é Jesus. Então eu digo para você, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Olha, Deus revelou isso para Daniel, cara. Você sabe o que é isso? Milhares de anos antes de Jesus nascer, Deus revelou isso para Daniel, né? Milhares não, porque foi quando eles estavam na Babilônia, né? Mas centenas e centenas de anos Deus revelou isso para Daniel antes de Jesus nascer. Então todos os impérios, isso que nós estamos vivendo, a geração milênio, pós-milênio, a geração Z é a última, hein, cara? Será? Sei não. Então Jesus está voltando, se prepare porque ele está voltando. Então Deus revelou isso para Daniel. Aí Daniel, ele foi promovido. Aí Sadraque, Mesaque e Abdinego, você lembra que o Nabucodonosor depois fez uma estátua lá, conforme o sonho dele, achando que era ele, e queria que todo mundo se dobrasse perante a estátua, e os 3 meninos não se dobraram, foram jogados na fornalha de fogo, e lá quando eles foram jogados, eles não morreram, porque Deus enviou um anjo que representa Jesus, né? Alguns teóricos dizem que é a teofonia do próprio Jesus que estava com eles, jogou 3, mas novamente eram 4, quadrangular de novo, hein? 4 lá na fornalha. E Deus livrou aqueles meninos, e eles ocuparam posições de destaque na Babilônia, eram governadores, eram prefeitos das cidades. Esses 4, eles triunfaram na geração deles. Você também pode ser uma grande bênção na sua geração. Você pode ser sim um missionário, um pastor, um ganhador de almas. Você pode ser também um empresário bem-sucedido que ganha almas, que faz a obra de Deus, que investe na obra do Senhor. Você pode ser um médico bem-sucedido que ganha almas, que faz a obra de Deus, que investe na obra do Senhor, que se dedica, que dedica a sua vida a abençoar a comunidade, a servir a Deus e ao próximo. Você pode ser uma professora, você pode ser a profissão que tiver, que Deus colocar no teu coração. Você pode ser bem sucedido fazendo a obra do Senhor, onde você estiver plantado. Então eles foram bem sucedidos. Depois
Veio o reinado de Belsazar, Daniel estava lá também, só que esse Belsazar, ele pecou. Ele usou os utensílios do templo que estavam lá na Babilônia para fazer festa para eles, para fazer uma orgia lá. E apareceu uma mão escrevendo Mene, Mene, Tekel, Upharsin, que eles ficaram todos doidos, não sabiam o que era aquilo. Chamaram, disse, olha, há aqui no reino um senhor que é usado por Deus, que tem sabedoria, inteligência, sabe resolver problemas, enigmas. Olha a descrição de Daniel. Deixa eu ver se eu acho que está aqui no capítulo 6, ó, quando aconteceu isso, já no reinado de Belsazar, que era filho do Nabucodonosor, eles disseram assim, ó, neste homem, mande buscar esse homem porque ele tem inteligência, sabedoria, ele também tem um espírito de excelência, entendimento, ele interpreta sonhos, resolve casos difíceis, explica enigmas, resolve dúvidas. Então eles chamaram Daniel. Olha a característica de Daniel. Um espírito de excelência. Geração século 21, espírito de excelência. Cara, tudo que tu pegar a mão para fazer, faça bem feito. Inclusive, se a sua mãe pedir para você lavar a louça, você tem que ser fera em lavar a louça, cara. Inclusive, se a sua mãe pedir para você fazer a comida, aí vai mais para as meninas também, mas os meninos também, não tem problema. Então, fazer uma boa refeição. Quem quer casar aí? Alguém tem que cozinhar nessa casa, então é bom aprender a cozinhar. Então as coisas da casa, eles faziam tudo com excelência. Então tudo que você tiver que fazer, faça bem feito, faça com excelência. Essa é uma atitude de um cristão. Eu lembro de Martin Luther King, ele falava assim, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui, vocês viram o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Nós somos contra qualquer tipo de discriminação. Como pode ainda acontecer essas coisas no século 21? Isso não é coisa que deveria estar acontecendo ainda, né? Então Deus que abençoe os nossos irmãos lá nos Estados Unidos. Martin Luther King foi aquele que trabalhou pela liberação dos direitos lá nos Estados Unidos, então, para os nossos irmãos. Então veja só, nós somos todos iguais diante de Deus. Mas Martin Luther King falava assim, você pode ser varredor de rua, mas varra tão bem aquela rua que se os anjos do céu passarem por ali, vão ter que dizer, por aqui passou o melhor varredor de rua dessa cidade. Esse é você, que faz o seu melhor. Não importa o que você vai fazer, você vai vender picolé, é o melhor picolé da cidade. Faça com excelência, faça bem feito. Então, Daniel, ele tinha um espírito de excelência, ele resolvia causas difíceis. Você sabia que a maioria das pessoas é contratada para resolver problemas? Enquanto o pessoal foge dos problemas, aqueles que vão ser contratados, eles encaram os problemas como oportunidades e resolvem os problemas. A gente está vivendo agora uma crise, uma pandemia. Então o que nós devemos fazer agora? Orar, buscar em Deus, que Deus nos dê vitória para vencer essa crise, para vencer essa pandemia, para vencer essa crise financeira, econômica no nosso país, essa crise política. Então que Deus te levante, jovem dessa geração, século 21, para fazer a diferença nesse tempo. E onde que nós estamos fazendo a diferença hoje? Nas mídias sociais, nas redes sociais. Você que está me ouvindo aí, eu quero lançar um desafio. Por que você não começa a produzir nas redes sociais? Por que você não pega e compartilha agora esse vídeo aí no Facebook Jaime Otto e no Instagram da Burning, que é o movimento dos jovens e adolescentes aqui da igreja? Compartilha esse vídeo que pode abençoar alguém, que pode abençoar um jovem, um adolescente que está perdidaço aí na vida e quem sabe ouvindo uma palavra dessa, o Espírito Santo vai fazer uma obra na vida dessa pessoa e vai agir, vai entrar no coração dele, dela e vai transformar uma nova criatura para vir para Jesus, para vir para Deus. Então desperta aí nas mídias sociais. Você pode abençoar as pessoas através do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Telegram, do WhatsApp, do TikTok, e por aí vai. Então, por que não você também ser um personal influencer, você também ser um blogueiro, sei lá o que, alguém aí que fala do amor de Deus, que leva Jesus para o coração das pessoas. Geração século 21, você tem que entender de internet, cara. Olha eu aqui, cara, com 50 anos de idade, mano. Se eu aprendi, tu não vai aprender, cara? Como assim? Aprende também a influenciar aí nas redes sociais, né? Deus vai te dar graça, vai te abençoar. Geração século 21, levando Jesus às pessoas através das mídias sociais. Eles faziam com excelência, eles resolviam casos difíceis nesse tempo de dificuldade.
Que sejamos cada um de nós um motivador, alguém que prega a palavra, alguém que ajuda a fortalecer a imunidade física, emocional, espiritual das pessoas, levando boas novas. O evangelho é boas novas, mesmo em tempo de guerra, de luta, de crise, nós podemos levar as boas novas. E olha só, esse Daniel, a patotinha aí dos 4, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles continuaram na Babilônia. Daniel continuou depois no reino de Dario. Quando Dario veio, eu esqueci de contar do Belsazar. Daniel, ele veio e interpretou então, que eles fizeram coisas erradas. Ele disse assim, seu Belsazar, você foi pesado na balança, foi achado em falta, Deus cortou o teu reino. Naquela mesma noite, eles mataram ele. Aí veio Dario, os medo-persas, que dominaram a Babilônia. E Daniel, lá com Dario, também era um dos 3 que ajudava a governar. Aí veio um monte de ciúme, de inveja. E o que eles fizeram? Armaram um decreto contra ele. Aí vem mais uma característica da geração século 21. Se segura que essa aqui é forte. Olha só, geração século 21. Eles fizeram uma armação para Daniel. Eles inventaram lá que eles não acharam nada que podia falar mal dele. Eles procuraram, capítulo 6, procuraram e não acharam nada. Geração século 21, integridade. Que as pessoas, quando olharem para a tua vida, não achem nada que te acuse. Não estou falando que você tem que ser perfeito, mas eu estou falando que você não precisa se envolver com pecado, com coisas erradas, com corrupção, com roubalheira, com prostituição, com droga, com vício, com pecado. Você não precisa disso, se envolver com essas coisas, não. Fica com Jesus, fica com Deus. É muito mais prudente, é muito mais sábio. Andar com Deus, andar com Jesus. Deus preserva a vida daquele que anda na prudência, que obedece o caminho do Senhor, a palavra do Senhor. Eles não acharam nada. Aí fizeram uma lei que ninguém podia fazer petição nenhuma, porque Daniel fazia petição quando ele orava, a ninguém que não fosse o rei. E enganaram o Dario assinou. E Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, todos os dias. Diz a Bíblia no capítulo 6 que Daniel, como costumava fazer, capítulo 6, versículo 10, entrou em sua casa, no seu quarto, janelas abertas, voltado para Jerusalém, 3 vezes ao dia se colocava de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Sabe qual é a diferença entre as pessoas que são bem-sucedidas e as que não conseguem? É que as pessoas bem-sucedidas fazem todos os dias aquilo que as pessoas que não conseguem só fazem de vez em quando. Todos os dias ele orava. Segredo do sucesso, geração século 21. Vida com Deus, oração, meditação na palavra. Cara, você tem que ler esse livro, você tem que comer esse livro aqui. A Bíblia é sagrada. Você está achando esquisito, né? Mas o profeta falou, achando as tuas palavras, logo as comi. Não sei se foi Ezequiel, me ajuda aí, a assessoria dos universitários, pastora Patrícia, não sei se foi Daniel, aliás, não sei se foi Ezequiel ou Jeremias, que falou, achando as tuas palavras, a comi. Ele quer dizer, ele ingere, ele traz para dentro a palavra de Deus. Você tem uma ideia, eu já li a palavra de Deus, a Bíblia, falta uns 45, 50 dias para eu terminar de ler a Bíblia pela 7ª ou 8ª vez, toda, inteirinha. 7 ou 8 vezes, tem 66 livros. Faz aí, quem é bom de cálculo, escreve aí, 7, eu não sei se é 7 ou 8 vezes, eu me perdi nas contas. Que a primeira vez que eu li, se não me engano, eu tinha 16 ou 17 anos. Eu não lembro, foi a primeira vez que eu li. Aí eu, de vez em quando faço esse propósito de ler toda a Bíblia. Faz aí 66, são 66 livros, vezes 7. Quem for rápido faz, escreve aí para mim. E faz também 66 vezes 8, porque são 66 livros. Então veja bem, Jeremias, Jeremias 15:16, quando encontrei as tuas palavras, eu as comi. Se alimenta da palavra de Deus, só que não só de vez em quando. Daniel, todo dia. Você quer ser vitorioso? Geração século 21, a tua vitória está na tua rotina. Se a tua rotina diária é de preguiça, eu não quero ler, não quero estudar, não quero ler a Bíblia, não quero orar, só quero ficar aí jogado no sofá,
não quero fazer nada, quero dormir até meio-dia. Carinha, difícil você dar certo em alguma coisa. Mas se você é disciplinado, se você levanta, vai à luta, faz a tua parte, todo dia faz aquilo que precisa ser feito com disciplina, Deus vai te abençoar. Deus vai te iluminar, Deus é contigo. Às vezes a pessoa acha assim, pastor, mas e a graça? A graça é excelente, filho. Nós somos salvos pela graça. É o Senhor Jesus. Recebeu Jesus, você está salvo. Mas o mais, filho, as obras que acompanham a salvação nós devemos fazer. Nossa parte a gente tem que fazer, né? O Lucas colocou aí 462 e o Mateus Freitas também e a Estela também, 462 vezes 7, é isso? 66 vezes 7 e faz aí vezes 8 também. Então quer dizer que eu já li 462 livros da Bíblia, 7 vezes os 66 livros. Então esse é você também, geração século 21. Faz todo dia isso, cara. Medita na palavra, a palavra de Deus fala com você, ora, busca, seja cheio do Espírito Santo. Olha, ser batizado com o Espírito Santo foi uma das maiores experiências da história da minha vida. Ser batizado com o Espírito Santo é algo fantástico. O Espírito Santo está aqui nessa terra. Pensa comigo. Deus, o Pai, o Senhor Jesus, né? Falando teologicamente, estão no céu. Quem é que está aqui agora? O Espírito Santo está aí, cara. Onde ele está? Ele está aqui na terra. Ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo é algo tremendo. Busque isso. 528 vezes, né, Mateus? 528 livros. Você vai dar 8 vezes esse ano. Então eles faziam todo dia. Então cria uma rotina de vitória, cara. Uma rotina de vitória para você. Fortalece a tua mente, teu coração. Não viva pensando besteira, assistindo filme que só te leva a pensar em besteira, fazer besteira. Não. Assista coisas edificantes. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, influencia quem você é. Então, te fortalece. Deus, ele fazia todos os dias. E quando ele foi jogado na cova dos leões, Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões. E aí Dario fez um decreto, o rei dos Medo-Persas, dizendo que em todo o reino dele, todo mundo deveria reconhecer Deus como Todo-Poderoso. Nabucodonosor também fez isso. Então veja só, e Daniel, que idade ele tinha aqui quando foi jogado na cova dos leões? Porque eles ficaram 70 anos na Babilônia, aqui já os Medo-Persas. Então pensa, se ele foi com 17, mais 70, ele devia ter mais de 80 anos, aqui já era um vovozinho. Ele ficou, dizem alguns historiadores, até o início de Ciro, que Ciro foi quem liberou o pessoal para voltar para Jerusalém. Então ele devia ter, sei lá, 70, 80 anos, ele teve toda uma vida. Lutas, de batalhas, mas vitorioso, amava o conhecimento, andava com Deus na presença do Senhor. Então geração século 21 é geração vitoriosa. Você pode sim fugir de todas as coisas nocivas desta geração e ser um vitorioso, e ser abençoado, ser um jovem para resplandecer a glória do Senhor nesse tempo. Jesus está voltando. Quem sabe nessa não vai ser a geração final. Eu não sei, ninguém sabe. Hoje a gente vê muitas pessoas nessa época de pandemia se aproveitando aí e fazendo vídeo, dando data, assustando a turma que Jesus está aqui, está ali. Eu não vejo isso como profecia. A Bíblia diz que a gente deve fugir dos adivinhos. É gente querendo adivinhar. Isso não é de Deus, não. Porque a Bíblia diz que daquele dia e hora nem os anjos sabem, nem o Filho. Você sabia que nem Jesus sabe o dia que ele vai voltar? Então quem sou eu, simples humano, para querer chutar, adivinhar? Isso não é de Deus. Como tem pessoas aí dizendo que Jesus vai voltar tal hora, tal hora, tal. Está aqui na palavra. Vai vir como ladrão na noite, vai vir quando não esperais. Então, quando todo mundo disser que a paz e segurança ele vem. Isso aqui é o princípio das dores. Praga, peste, luta, tanta coisa aí, vírus. São coisas, são princípios, mas o fato é que Jesus está voltando. Então vamos nos preparar. Quem sabe Deus colocou você para ouvir, para assistir essa live, para tocar o teu coração, para te motivar, para te fortalecer, para que você possa ser luz deste mundo, sal desta terra e resplandecer nesse mundo, resplandecer, levantar o nome do Senhor e ser um jovem vitorioso, ser uma jovem vitoriosa, um adolescente vitorioso. Tá bom, galera? Quero orar com você. E a gente fica mais um pouquinho para responder perguntas aí, se vocês quiserem escrever aí.
alguma pergunta, tá? Mas você que está me assistindo, se você puder, curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Você pode dizer assim, pastor, eu estou todo errado. Pastor, meu Deus do céu. Aí pegou para o meu lado. Não importa o seu passado, importa o que você vai fazer a partir de hoje. Se você hoje decide entregar sua vida para Jesus, se você hoje decide fazer um concerto com Deus, consertar a tua vida no altar, voltar para Jesus, se arrepender dos teus pecados, pedir perdão, se hoje você decide abrir teu coração para Jesus, Ele pode fazer de você um jovem bem-sucedido. Mas não se preocupe, olha, no decorrer dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, cada dia você vai estar melhor. Quem anda com Jesus, cada dia Deus tem um futuro maravilhoso. Eu sei os planos que tem para vocês, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus fala isso. Então, Deus tem para você. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que estão conosco, em especial os jovens, adolescentes. Meu Deus, o Senhor nos plantou nesse mundo, nesse século. O Senhor não fez com que nós tivéssemos nascido lá na época do Império Romano, nem na Babilônia, nem nos Medo-Persas, nem na Grécia, mas nesse tempo, Pai, o Senhor nos plantou para esse século 21, Pai. Abençoa-nos, Senhor, que possamos fazer a Tua obra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Olha para esse que está recebendo Jesus como Senhor, Salvador. Olha para esse jovem que está reconciliando, pedindo perdão dos seus pecados. Meu Deus, faz uma obra, uma transformação, Pai. Tira todo esse desejo exacerbado das coisas da carne, das coisas desse mundo. Liberta dos vícios e que possamos Te servir com sabedoria, com integridade, com excelência, que possamos superar as barreiras, os obstáculos, estar firmados em Ti e que o Teu propósito se cumpra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, pessoal? Olha só, uma cena pós-crédito. Se naquele sonho de Nabucodonosor, ele era a Babilônia, a cabeça de ouro, que era o maior império e tal, os outros depois era prata, cobre, ferro, barro. Já pensou? Hoje a Europa é uma potência, Estados Unidos é uma potência, mas a Babilônia era uma potência muito maior. E numa época que não tinha tanta tecnologia, que representava a cabeça de ouro. Só para a gente refletir. Tá bom, gente? Agora, se alguém quiser mandar alguma pergunta aí, pode escrever tanto na Burnin quanto no Facebook. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta aí. Deixa eu ver quem é que está aqui. Cadê? Puxa aí, a pastora Patrícia está aqui do meu lado. Pode ajudar, tá, gente? Tá aí. Tá dando para ouvir direitinho aí? Aqui. Deixa eu ir mais para trás aqui, daí cabe todo mundo. Vamos ver quem é que está aqui. Ó, vou começar aqui pelo... Oh, Jesus, tem um monte de gente aqui no... Cadê? No Facebook. Sônia Boba, Marlene Ferraz Lemos, a pastora Paty estava interagindo. O Jean Cunha, Jean, querido, tá aí. Jean ali, né, Jean? Jean, top. Desculpa que tá ficando o meu braço aí, tá, pessoal? Só um pouquinho. Dauri Pérez, vai lendo aí, pastor. Quem mais aqui? Saudades, Lucas. Tá bom, querido. Carlos Gomes de Oliveira também tá aí com a gente. Lucas. Quem Alguém, mais? alguma Pastora pergunta? Mercedes Fritzen também estava aí com a gente. Eu acho que a gente podia mudar de lugar, né, pastor? Cleidiane da sabe? Silva. Rápido. A Manu também estava aí. Pastor Ademir, Deus abençoe, Ademir Ribeiro, irmã Leila. Laisa, a Laisa tá aí, a Laisa, minha querida filhota abençoada. Teve alguém de aniversário, né, Laisa, essa semana aí, né? Deus abençoe, mamãe, a Val, o irmãozinho e o Digo, o Nicolas e o Digo, que estava de aniversário. Rodrigo, querido, nosso tenor, barítono. Baixo. Deus abençoe lá da igreja, canta muito. Isso, canta Deus abençoe muito. também. O Lucas Sabadini Mioto também está aqui, irmãos. E Olha está só. aqui Aqui também. Como está que o Lucas aqui, está aqui? Tá no aqui? quarto ao lado. Tá? Uhum. Ele disse que não ia vir porque a mãe dele espremeu as espinhas e ele está com a cara toda vermelha. Ai, meu Deus. Não era para contar, desculpa. Ó, eu verti a câmera aqui. Volta a câmera para cá. Andréia Lucas. Lucas pagando mico. Giovanni da Luz aí também, Deus abençoe. Glória a Deus, pastor né? Ivanor de Caçador, pastor Zeli de Indaial, Deus abençoe. Ô, pastor, e aqui no Instagram. Peraí, já foi lá. Deixa eu ver do Instagram quem tá aí.
no Instagram do Instagram. Ou o pessoal escreveu um monte aqui, meu Deus do céu. Jesus não dá para ler, é muita gente. Ou é muita escrita, então. Então agora as perguntas, tá? Se vocês quiserem perguntar sobre geração X, Y, Z, Baby Boomers, sobre que nós falamos aí de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego aqui, pastor também. Ai, olha você. Sim. Tá? Oi, gente. Se ninguém quiser fazer aqui... nenhuma pergunta, a gente encerra. É que nós estamos em duas redes sociais. Também é só nós lugar, né? E aqui tá o Facebook. E ele tá no suporte. Lá com o irmão Alex lá da Top. Lá nos presenteou, a gente faz as lives ali. E aqui está num outro suporte bem legal de livros que a gente tem. Tudo a gente... Tudo. E daí não dá pra ficar mudando assim. Gente, um beijo então pra vocês. Gostaram? Semana que vem tem mais, né? Então semana que vem tem novidades. Vamos fazer aqui umas coisas maravilhosas para estarmos juntos, para falar com os jovens. Nosso tema é jovens, o pessoal do Facebook sabe que nós temos um grupo chamado Burning Movement, que fala diretamente com jovens de But what's the meaning 14 to aos 90 anos, tá? Então a gente você também é jovem, né? Claro, 50, vou fazer 50. Burning é queimando por dentro, tá? A outra dica aí, você que tá assistindo, jovem, adolescente, estuda inglês, cara. Metade do mundo fala inglês. So, olha aí, burning. Fica ao contrário. Então, so it's very important you study English. English is very important. Okay, I don't know how to speak English, queimar por but dentro, you can gente. do. Então, assim, você queimando por dentro, ser cheio do Senhor. Nós falamos isso na semana passada, na live da Burning. Então, que bênção. Amém, gente? Então... Fechou, valeu. Fechou. Até semana que vem. Até na sexta a gente vai ter live de novo. E amanhã, domingo, a gente já tá perdida, né? Domingo, então, culto da nossa igreja. Nós vamos transmitir também pelas mídias sociais, no YouTube do pastor Jair Mioto. Ainda. Abrimos também o YouTube da nossa igreja, e aqui Estreito Floripa. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no Jair canal. Mioto também, se você não está inscrito lá. Isso, está colocando a mão na minha frente aqui. Isso, que a pessoa não para de mexer, né, gente? E também no Facebook, então, do pastor Jair Mioto. E aqui Estreito Floripa. E no Instagram, Jair Mioto, siga a gente lá. E aqui Estreito Floripa. E você que está aqui no Facebook, siga então a Burning Movement. E siga também o Instagram da pastora. Como que está o seu Instagram? Como que acha? Pati com THY. P-A-T-H-Y, Pati Mioto. Então, siga lá a nossa pastora no Instagram. Que Deus abençoe. Pastor, vamos ver aqui, a Estela, eles o Matheus. Só estão mandando lindos beijos. A Fábio, o Juninho. Amém, o Mailon, lindos beijos. Quem mais? O Danilo. Deus abençoe toda a galera, Cat, todos que estão aí da Burning. Beijo no coração, quem tá aí também com a gente Um beijo no coração de vocês. O Jean. Isso aí, o Jean, semana que vem tem mais. Top. Já coloca aí na tua agenda. 21 horas, né? Estaremos juntos, reunidos. Às vezes a gente faz lá na igreja. Hoje a gente fez aqui. Hoje é o pastor que ia estar aqui, né? Então, a gente pode fazer aqui em família. Mas semana que vem, quem sabe, lá na igreja. E nós teremos convidados especiais aí para estar conosco. Então, Deus abençoe sua vida. Domingo, então, às 19h30, conosco, lá na IEQ Estreito. Lá não, aqui próximo, que a gente mora próximo da igreja. Então, na IEQ Estreito, seja que nós estamos fazendo todas as normas necessárias, tudo até assim... pastor é um pouquinho chato, né? Eu falei, tudo que te leva pra frente geralmente é chato, repetitivo, exige sacrifício, esforço. Isso, então, Então é um elogio, né? Então ele é bem rígido nessa área. Todos os cuidados. Os cuidados. Então pode vir tranquilo. Todo mundo de máscara. Isso, vem de máscara, se cuida.
né? E álcool gel na porta. se você não pode, se você é grupo de risco e não pode estar conosco, então nós vamos transmitir ainda, né, pelas mídias sociais. Então nos acompanhe nas mídias sociais, é uma grande bênção. No começo da semana ainda, né, amanhã a gente tem o culto inteiro e depois vem só a mensagem, então, ministrada pelo pastor. Então, que Deus abençoe sua vida nesta noite. Vamos dar tchau, então, gente? Valeu, a Rose Amém. do Eliseu tá aí também. Oi, Rose, Beijão. meu Deus. Ontem Deus abençoe. Ontem que nós vimos uma foto, né, do diaconato lá do... que o Marcos do Marcos. Nossa, gente, me deu uma saudade. Que Deus abençoe vocês, Rose, Bons Eliseu, tempos lá que da Deus agronômica. abençoe. Um beijo no coração de Bom, vocês. Leila, que Deus abençoe, né, a vida de todos. Valeu. Tem que sair, pastora, minha mãe tá me chamando, tá bom, o Lucas escreveu. Então tá, gente, valeu, um beijo Beijão. no coração, amamos vocês, que Deus abençoe abundantemente a vida de todos. Beijão. Valeu.